Não sei para quem vai ressoar isso aqui, mas fazendo sentido, a espiritualidade vem falando para você. Quer a mudança? Muda. Faça você mudança. Porque se você teve a capacidade de agir, reagir como reagiu, independente de o que você fez aí e hoje você está assim, você também tem a mesma capacidade para poder encontrar e refazer a sua rota. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você do signo de Touro. Estamos aqui para a leitura intuitiva, coletiva e atemporal desta semana. Antes de seguirmos para a leitura, peço que curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Para leituras somente na sua energia, na bio do canal tem o meu número, para que você possa entrar em contato diretamente comigo e assim possamos analisar ponto a ponto aquilo que é essencial para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Não só junto da espiritualidade, mas na sua vida em si. Sem mais delongas, vamos aqui seguir para a sua leitura. Apesar de que já caiu uma carta, vou aceitar, independente de qual foi. Signo de Touro, o que a espiritualidade tem a dizer. Opa, já veio mais 3, vamos lá então. 1, 2. A carta do Sol. 8 de paus. Valete de espadas. A carta da Imperatriz. Já temos uma posição muito boa aqui, né? Carta do Sol. Signo de Touro. Valete de copas. Valete de paus. Quatro de copas. Ás de paus. 6 de espadas. O eremita. Cavaleiro de paus. As de espadas. Fundo do deck nós temos um 3 de espadas. Alguém aí andou se decepcionando. Alguém aí andou se frustrando. Ou está com o mental dilacerado. Vamos colocar assim. Mentalmente não está muito bem, mas o jogo em si vem trazendo a clareza a respeito disso. Abrindo o jogo, nós temos aqui então o Sol e o 8 de paus. O Sol, a iluminação, o fogo, a vontade do fazer, o sucesso, o brilho, o glamour. O Sol vem iluminando as mudanças rápidas que estão para acontecer e vinda através da espiritualidade. Naipe de paus, um naipe bastante espiritual, mas também aquele que traz o fogo. Vocês numa vontade de trazer mudanças, situações que vão trazer crescimento, brilho, destaque. Muitos aqui com alguns projetos à espreita estão curiosos a situações que podem trazer ou podem gerar. Muitos aqui também estão curiosos a respeito de alguém que pode estar na energia da Imperatriz. Vocês podem estar olhando essa pessoa assim com um destaque muito grande. Ou vocês estarem nesse destaque, alguém na sua energia está olhando para vocês. Carta do Sol com a Imperatriz. Alguém que brilha, que comanda, que tem a luz. Tem todo um borogodó, né? Não é assim? Tem toda uma situação, alguém que é ali dono de si, dona de si.
alguém que promove as mudanças, ou alguém também que pode estar vendo a sua mudança de status. Nesse sentido, só o 8 de paus e Imperatriz, algo que mudou muito rápido. Ontem você não era assim, 3 dias depois você passou a ser uma pessoa resplandecente. Tudo isso porque depois vocês conseguiram equilibrar corpo, alma, mente. Vocês conseguiram equilibrar o caminho, a sabedoria, ter a visão, fazer as coisas acontecerem a partir de uma única vontade, a vontade de mudar, a vontade de fazer. 8 de paus, valete de espadas e Imperatriz. Vocês mudaram a trajetória de vocês, trazendo um equilíbrio, trazendo a curiosidade, mas a vontade de fazer. E para muitos aqui estão nesse status da Imperatriz, porque já estão vendo você lá na frente. Já estão vendo você já com outros olhos. Linha de baixo nós temos um valete de copas. Tem uma resposta positiva vindo na direção de vocês a respeito de algo muito promissor. Nós temos um valete de paus. Mas também fala sobre esse espírito aventureiro do valete. Cuidado para que vocês não ajam com imaturidade e acabem trazendo uma decepção para um recomeço ou início de vocês, tá? Eu digo isso porque carta do valete. Temos 2 valetes, né? Um de copas e um de paus. É isso mesmo. A carta que denota a jovialidade, mas também, dependendo da situação, pode trazer a imaturidade, a impulsividade. Valete nas emoções, vamos botar assim, é o ser apaixonado, é aquele que tem a emoção à flor da pele para fazer tudo acontecer. Pode ser o caso de vocês. Só que se vocês não tiverem a maturidade e vocês botar a carroça na frente dos bois e por aí for, vocês vão trazer um 4 de copas. Alguém que também pode ter se decepcionado em relação aos sentimentos que nutria por conta de uma atitude que trouxe esse 4 de copas. E era algo que poderia trazer tão somente um As de paus positivo, né? Mas antes veio o 4 de copas, então trouxe uma insatisfação para um início ou um recomeço. Alguém esperava algo diferente, mas agiu de uma maneira que não era para agir. Adaptem a situação de vocês. E hoje pode estar aqui, ó, insatisfeito com um recomeço ou um começo que foi tomado ali. Uma situação que era para andar de um jeito, né? Porque na cabeça foi de um jeito, mas na hora de botar na prática foi completamente de outro. Então alguém colheu essa situação aí. E hoje, agora eu entendo aqui a situação de cima. Pode estar olhando para vocês com esse brilho diferente, com esse status diferente, essa mudança toda que aconteceu. Ou vocês estarem olhando para essa pessoa desse jeito também. 6 de espadas, o eremita, cavaleiro de paus, as de espadas. E após essa decepção em um recomeço, ou num começo, em algo que a pessoa foi ali no fogo para fazer acontecer por causa do as de paus, se vê hoje com uma clareza diferente, mas uma necessidade de interiorizar e buscar resposta a respeito de um movimento que ela quer, ou você quer fazer, em direção a um começo com mais clareza, com mais certeza, iluminação. Para muitos aqui, que vocês podem estar ligados, né, à espiritualidade, fazendo as orações de vocês, fazendo pedidos. Para muitos aqui, o As de Espada denota muito essa situação de Arcanjo Miguel, essas coisas aí. Nada contra. Mas aqui para mim é o As de Espadas. Plano mental, não é um plano muito espiritual. Porém, espiritualmente falando, pode haver um movimento, sim, com mais clareza, mas também um movimento advindo da espiritualidade de vocês, a fim de abrir os caminhos e trazer essa clareza, trazer esse ímpeto de iniciar ou reiniciar algo mentalmente falando, tá? Racionalmente falando. Na primeira coluna, como eu já disse, o sol veio iluminando todo um sentimento, toda uma situação no valete.
um possível começo, ou a necessidade de levar uma resposta, ou ter uma resposta. Ou seja, de espadas fala da movimentação. Então alguém aqui, independente se vai ser trabalho, se vai ser parcerias, amizade, seja lá o que for, o sol vem trazendo esse brilho, esse dia claro, a iluminação de que ou você vai buscar essa resposta ou a resposta vai vir até você, mas tem uma movimentação. Você pode estar tendo a clareza de levar algo até alguém, ou alguém tendo essa clareza de trazer algo até você. Não importa a ordem, tá para acontecer. Tá para acontecer. Para quem está esperando uma resposta de um trabalho, tem tudo para ser uma resposta positiva, tá vindo. Para quem está vendo situação de promoção, tá vindo. Relacionamento, tá vindo. Tá tendo essa clareza, um movimento para poder trazer o que é necessário para o caminho de cada um de acordo com aquilo que plantou e o que quer colher. Segunda coluna, 8 de paus, valete de paus é a carta do eremita. Uma mudança rápida através da espiritualidade a respeito de um possível início ou recomeço, de uma resposta, mas em direção a uma introspecção, a entender os seus valores. Muitos aqui adentraram nessa energia. Tinha ali um projeto, né? E olharam para as suas imaturidades, para as mudanças que fizeram, estão tendo clareza, estão tendo direcionamento, estão vendo as coisas diferentes agora. Coluna do valete de espadas. 4 de copas, a carta do cavaleiro. O valete fala de uma pessoa mais jovem, pode ser na sua energia ou pode ter sido você. Se movimentou sem clareza, sem equilíbrio, trouxe uma insatisfação porque foi um movimento muito rápido e impensado, né? Estava na ânsia de conquistar ou de reiniciar ou iniciar algo, mas não estava olhando a longo prazo. Olhou para aquele momento ali. Esqueceu de ver além, esqueceu de ver no depois. O como seria, porque o ontem é uma semente. O hoje a gente planta. E amanhã, que é o futuro, só vai florescer aquilo que você plantou. Então, se lá atrás você fez as coisas sem pensar, sem equilíbrio, no prazer e no fogo da emoção, hoje em dia pode estar colhendo uma situação não muito agradável. E é como se alguém aqui, no passado, uma pessoa jovem, no presente está insatisfeito porque o futuro dessa pessoa foi justamente colher uma movimentação insatisfatória, fez um movimento insatisfatório. Só que temos uma questão aqui. Do mesmo jeito que essa pessoa foi, a carta do cavaleiro está apontada justamente para dentro do 4 de copas. Ela foi, fez a movimentação e deu de cara com esse 4 de copas. E mesmo querendo voltar, se vê numa situação onde não consegue ter a clareza para o retorno. É como se você tivesse pego uma via que já vem avisando que o retorno é a tantos quilômetros lá na frente. Você desatento, está dirigindo, não olhou a placa, pegou aquela saída aí. E viu que pegou a saída errada. E como é que faz para voltar? Você não pode voltar na contramão. Entendeu? É aonde nós temos que ter a direção e olhar bem aquilo que estamos escolhendo, os caminhos que estamos trilhando. Seja profissional, seja familiar, seja amoroso, seja pessoal. E espiritual também. Tem caminhos que para você conseguir fazer a volta, demora muito tempo. Demora muito tempo. Não é à toa que tinha um 3 de espadas no fundo do deck, né? Não é à toa. Última coluna, Imperatriz, As de paus, As de espadas. Com confiança, determinação, todas as características que um rei e uma rainha pode ter,
com um complemento. Não tem ninguém acima de você. Tem tão somente você ali. Decidindo pelo entusiasmo, pela força de vontade, pelo querer. Iniciar algo, mas iniciar com um pouco mais de clareza dessa vez, né? Porque quem aprende com os erros, da próxima vez não comete eles de novo. Então, tentando iniciar com clareza ou reiniciar um caminho após essa decepção, essa cravejada, essa traição, essa situação aqui no qual vocês passaram. Muito ligado aos sentimentos de vocês por conta de escolhas e movimentações que levaram vocês diretamente para um 5 de espadas. Nada mais justo, né? Porque, vamos colocar assim nesse nada mais justo, para deixar claro. As escolhas foram feitas imaturamente, na impulsividade, sem pensar a longo prazo. Obviamente, iria colher um 3 de espadas. Obviamente, emocionalmente, vocês estariam arrasados. 3 de espadas é a carta do rei. Por conta das escolhas de um 2 de paus, vocês estão com peso na consciência. E ao mesmo tempo vocês clamam pela justiça. Só que aqui tem um contraponto. Seja você ou alguém na sua energia que passou por essa energia do 3 de espadas aqui, por conta das escolhas que muitas das vezes não cabia a si, mas ao outro, uma justiça vem sendo feita e vem trazendo uma clareza a respeito das finalizações necessárias a serem feitas. Alguém aqui... Vamos falar um pouquinho da parte do amoroso. Eu gosto de falar no geral, mas esse foco aqui, né? Tomou um caminho, uma decisão, uma escolha, acreditando que iria se dar bem, ou iria ser o melhor caminho a ser tomado. Hoje em dia, colhendo um 3 de espadas, colhendo aquilo que não gostaria, mas há aprendizados a serem tirados disso tudo. Hoje está lá, pedindo à espiritualidade uma oportunidade, uma clareza de fazer as coisas acontecerem de maneira diferente. Só que tem um porém disso tudo. Não adianta ficar pedindo a espiritualidade. Não adianta. Por que, Vinícius, não adianta? Você vai ficar acendendo vela, vai ficar fazendo trabalho, vai ficar fazendo um monte de coisa. Mas está parado, está parada. Você acha que vai acontecer uma mágica? Não vai. Se você teve a capacidade de se movimentar em direção a uma avenida que não tinha retorno, o que você tem que fazer? Clamar pela espiritualidade para ver se vão pegar a varinha de condão e abracadabra e vai aparecer um retorno ali onde você está, ou você vai seguir rumo ao que apareceu aqui? Tem finalizações a serem feitas. Então vai seguir rumo a esta clareza, essa finalização com sabedoria para conseguir encontrar o retorno. E como eu falei, o retorno está longe, né? Porque passou o 3 de espadas, rei de copas, 2 de paus, 5 de espadas, a carta da justiça, já foram lá 5 cartas. 4 de espadas para depois chegar a carta do fim da via. Olha o tanto de processo a ser passado até conseguir chegar no retorno. É a mesma coisa que falarem para você, que se você pega um trem errado, o mais sensato é você descer na próxima estação, porque quanto mais longe, mais difícil fica a volta. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as viagens erradas por escolhas erradas. E não prejudicar algo que era para estar aqui, alinhado com o seu propósito, o seu destino, o seu crescimento. Muito cuidado. E realmente, hoje em dia, o Sol vem iluminando esse valete, uma pessoa que foi muito imatura nas suas movimentações. E hoje em dia está frustrado, ali num 3 de espadas. Não sei para quem vai ressoar isso aqui, mas fazendo sentido, a espiritualidade vem falando para você.
Quer a mudança? Muda. Faça você mudança. Porque se você teve a capacidade de agir, reagir como reagiu, independente de o que você fez aí e hoje você está assim, você também tem a mesma capacidade para poder encontrar e refazer a sua rota. 8 de paus, 4 de copas, as de espadas. Mudanças em relação a esse sentimento de decepção, tendo clareza de um caminho a ser tomado. Valete de espadas, as de paus. Equilíbrio nos caminhos, nos projetos, naquilo que se quer para poder ter o empenho necessário para começar. Ter o combustível necessário para fazer acontecer. Valete de copas te convida emocionalmente a você olhar, junto da carta do eremita, para aquilo que você tem de valor dentro de você, para não massacrar o pouco que resta dentro de você. Você tem que ter a clareza. Valete de copas, 6 de espadas e a carta do eremita, a ponto de interiorizar, entender o valor das coisas, entender aquilo que você quer, que você sente, e com sabedoria fazer a mudança necessária. Porque uma imperatriz insatisfeita por conta desse período onde, aqui na carta do eremita, se você vê, ele está ali na noite escura da alma, né? Passeando por uma floresta seca, buscando a iluminação, a sabedoria, buscando uma resposta. E aqui está a imperatriz, no seu lindo, no seu belo 4 de copas. Uma imperatriz, uma pessoa que tem uma capacidade enorme de criar oportunidades, de gerar oportunidades, de ter caminhos, de fazer as coisas acontecer, ter confiança, amor, ter tudo isso. Mas hoje em dia ela se encontra numa energia de insatisfação, seja a outra pessoa ou você. Porque a espiritualidade colocou vocês para interiorizarem e entenderem tudo aquilo que vocês sentem, tudo aquilo que vocês querem para a vida de vocês. Isso aqui é um período que demora, gente. Demora, muitas das vezes. Tem pessoas que levam anos nessa carta aqui, do eremita, para entender realmente por que leva anos. Porque de começo é como se fosse uma rota de fuga. Você nunca quer olhar para dentro, você nunca quer realmente entender o valor das coisas e você foge. Só que o momento do eremita chega para todo mundo. Porque chega uma hora que você entende que para você amadurecer você vai ter que olhar para dentro. Você vai ter que consertar o que está dentro, porque o lado de fora vai refletir o que está aqui dentro. E não tem para onde fugir quando isso acontece. Aí vem valete de espadas, o movimento com equilíbrio e clareza, para que não venha trazer imprudência no valete de paus a respeito da clareza que você tem que se guiar num 6 de espadas, você tem que seguir. É aonde você vai deixar para trás um velho eu e vai nascer para um novo. Mas a pergunta é, você está preparado? Está preparada para isso? Porque se não tiver, se prepare. Porque também vai chegar para você esse momento. E você não vai estar esperando, não. Porque quando a espiritualidade quer te alinhar com o seu propósito, e muitas das vezes você está negligenciando, vão acontecer situações desconfortáveis na sua vida. Muitos vão perder tudo. Outros vão passar uns apertos aqui, uns apertos ali. Aí uma coisa anda um pouquinho, outras 10 desandam. E vai ter gente que vai passar pelo breu. Que ao achar que está abandonado, que não vai ter nada. Mas a espiritualidade trabalhando, te moldando, fazendo você olhar para dentro, combater aquilo que você vem trazendo como um ciclo vicioso. Você reconhecer a sua inutilidade perante o seu destino, a ponto de que, eu tentei fazer pelas minhas próprias pernas, eu caguei tudo.
Isso é reconhecer sua inutilidade. Não quer dizer que você é um inútil, não. É reconhecer que as decisões que você tomou por conta própria muitas das vezes não te levaram aonde você deveria ir. E hoje você precisa, não numa situação de dependência, tá, gente? Mas você precisa olhar para a espiritualidade com mais carinho a ponto de perguntar, de entender qual é o melhor caminho a ser tomado e que vai levar vocês aonde vocês querem de acordo com o propósito que vocês têm. Porque muitos aqui vivem sem propósito. E o problema está aí. Está batendo cabeça, está acontecendo muito porque não tem propósito na vida. Você pergunta para a pessoa o que ela quer da vida. Muitos vão falar que quer ser rico. Por um acaso você é uma criança de 5 anos? Se você quer ser rico, nesse sentido, o que você tem que fazer para ser rico? Eu tenho que trabalhar. Tá. Mas é só isso? O que adianta você trabalhar, você ganhar X e você gastar 20X? Você vai ser rico? Como assim? Você vai prosperar? Como assim? Isso aqui é só uma palhinha para vocês entenderem a situação. Então não adianta viver, mas viver por viver. Viver sem propósito é a mesma coisa que... Infelizmente a gente vê muito, mas a gente não se atenta a isso. Como assim, Vinícius? O que você está falando? Pessoas que viveram por viver, muitas delas, não generalizando, mas muitas delas. E hoje em dia nós vemos aí jogado ao relento, sem um teto, sem nada. Porque não soube entender o caminho que tinha que fazer. Não soube deixar o egocentrismo de lado e reconhecer um pouco da inutilidade para realizar os próprios desejos. Ou, teve ambição até demais, mas não foi naquilo que iria levar ela onde ela deveria ir. Fora outras situações que envolvem problemas e karmas com famílias e tudo mais. Mas não vem ao caso. Mas é só um exemplo que você tem de situações no qual, quando você não se alinha, você se vitimiza, você não se coloca no seu lugar, você atrai para você. Quer dizer que essas pessoas não têm espiritualidade? Não, elas têm. Mas muitas delas não deram ouvido. E hoje em dia, agora, passam a dar ouvidos. Porque dependendo de com quem você parar para conversar, você vai ver a inteligência que a pessoa tem. O grau de sabedoria que a pessoa tem hoje em dia, que não teve quando estava na maré boa, vamos colocar assim, ou quando tinha tudo para alcançar o seu propósito, o seu destino, o seu autocrescimento. Mas não fez completamente o contrário. Cuidado, porque muitas coisas trazem um engano. Muitas. Fundo do deck, nós temos um 8 de paus, valete de paus 9, as de paus 10, a exaustão, com valete de paus 11, a justiça, a justiça sendo feita na vida de vocês. Não para te favorecer, tá? A justiça vai ser feita para botar equilíbrio nas coisas. Se você estiver errado, se lascou. Se não, agradece e passa a fazer o que é certo. Elemento do fogo. Elemento do ar. Naipe de espadas. Nós temos um valete de espadas. 6 de espadas dá o 7. As de espadas 8. Oculto da mesa. Nós temos um 8 de espadas. Mentalmente aprisionados. Sem conseguir ter o equilíbrio, ter a clareza, ter a movimentação. Vida amarrada. Com o oculto, nós temos a justiça de novo. Então, se vocês estão passando por um processo
de mudança. Fogo da espiritualidade, o mental envolvendo a espiritualidade, é o momento de vocês despertarem, gente. Se situações estão acontecendo a ponto de a espiritualidade por 2 vezes está intervindo, é o momento de vocês despertarem. 4 de copas, valete de copas. Nós temos o 5. A decepção, a insatisfação, o estar para baixo. Por quê? É como se você estivesse sentindo que tudo que você estivesse fazendo tivesse errado. Fosse errado, nunca dá certo, nunca traz o que vocês estão buscando. Porém, vocês param para se perguntar se as escolhas que vocês vieram fazendo estão levando vocês, ou levaram vocês aonde vocês gostariam de estar? Ou simplesmente foi o deixa a vida me levar, o que vai ser será, o que tiver ser vai acontecer. Gente, a espiritualidade não é assim não. A espiritualidade é um caminho de propósito e um caminho de decisão. Você não vai ser feliz se você não quiser. Não é falar eu quero ser feliz, mas faz escolhas que não vão te levar para isso que você está buscando. Aí o problema não é da espiritualidade, não, o problema é seu. São as suas escolhas. É o que você está trazendo, o que você está atraindo, o que você está vibrando. Se você hoje está insatisfeito ou insatisfeita com a vida que está levando, a culpa é sua e de mais ninguém. Então engole o seu orgulho, engole o seu ego e reconhece as merdas que você faz na sua vida a ponto de não trazer o que você quer. A partir daí, você já vai estar começando a limpar aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Aí você vai estar adubando de novo a sua terra, o seu vaso, se preparando para receber algo realmente que vai te agregar. Mas tem um processo de crescimento, um processo de troca com a espiritualidade, de entender aquilo que você quer. E a partir daí, as coisas passam a fluir. Caso contrário, lamento por você. Porque não vai ser por falta de ajuda. Não tem ajuda quem não procura. Quem procura vai ter a ajuda necessária, vai ter o entendimento necessário. Agora, se você é o Superman, se você é a Mulher Maravilha, se você acha que você é aquilo que... Então é com você mesmo. Não reclame com a espiritualidade depois. Espero ter trazido a clareza aqui para os envolvidos. E mais uma vez, para consultas somente na sua energia, para o seu crescimento, seu autodesenvolvimento, meu número está na descrição do canal. Mas busquem melhorar-se. Busquem o que é correto. Não fiquem tampando o sol com a peneira. Não fiquem. Porque vai atrapalhar todas as áreas da vida de vocês. Aí não adianta ficar vendo um tarô ou outro para ver do amor, ou para ver do profissional, para ver como é que vai ser. Um ou outro vai falar de coisas positivas, mas você fala, pô, mas para mim não está acontecendo. Claro, o que você está fazendo? O que você está plantando? O que você está pensando? O que você está vibrando? Se quiser responder nos comentários, pode responder. Caso contrário, reflita sobre isso, para ver se você consegue fazer diferente. Meu muito obrigado a você que chegou até o final. Peço que curta, compartilhe e comente para que cheguem as pessoas que sejam necessárias ouvir essa mensagem. Até uma próxima leitura. Boa semana para todos.